Bom, eu quero convidar os irmãos a acompanhar, a leitura que faremos do texto de Atos capítulo 2. Vamos ler os primeiros os primeiros 13 versículos de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, de 1 a 13, o texto diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Deus sabe da fraqueza da nossa memória, como nós nos esquecemos fácil das coisas, particularmente as coisas boas que nos são feitas. A nossa natureza pecaminosa nos faz muitas vezes esquecer delas com bastante facilidade. Infelizmente, a mesma coisa não acontece com as coisas ruins, que nos fazem. Nós somos inclinados a guardar determinadas coisas por anos, mas nos esquecermos das coisas boas. E é por isso que Deus estabeleceu ao longo da história memoriais. Nós temos o batismo, que é um memorial, nós temos a ceia, que é um memorial. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, eles levaram pedras e colocaram as pedras do outro lado, estabelecendo um memorial. E através de festas, Deus estabeleceu memoriais. Alguns eventos dentro da história do povo de Deus foram marcados por festas que deveriam ser repetidas, exatamente para que quando a festa estivesse acontecendo, o povo se lembrasse do que foi que Deus fez. 7 festas principais, elas são enumeradas no Antigo Testamento. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, Pentecostes, o Purim, o Yom Kippur. Então, são um total de 7, mas 3 são as principais: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Pentecostes e tabernáculos eram festas que duravam a semana toda. Elas começavam, a Páscoa começava, há uma discussão
entre dois grupos, um entendendo que ela começava na sexta-feira, outros entendendo que começava no sábado. Então, quem entende que começava na sexta, terminava no sábado. Quem entende que começava no sábado, terminava no domingo, no primeiro dia da semana. Essa parece que é a ideia mais corrente ultimamente, de modo, inclusive, que entende que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, o último dia da festa de Pentecostes, quando o evento que nós acabamos de ler aconteceu. Então, a festa dos tabernáculos durava uma semana, 8 dias particularmente. O último dia era o dia da grande convocação, o de Pentecostes também. Todo judeu, ele deveria ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, pelo menos em uma dessas 3 festas. Então, estas festas principais eram aquelas em que, quando aconteciam, Jerusalém ficava cheia de gente, né? Gente de todos os lugares. Aliás, Lucas relata exatamente o fato de que as pessoas que estão espantadas com o que elas acabaram de ver, elas registram aqui os diversos lugares de onde eles vieram. Quem eram essas pessoas? No livro de Atos, nós vamos ver 3 grupos de pessoas sendo registradas como pessoas que frequentavam o templo ou a sinagoga. Os judeus, os prosélitos, que eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo, e os homens piedosos ou tementes a Deus. Cornélio, por exemplo, é alguém que é identificado lá no texto que trata da sua história como um homem temente a Deus. Quando nós falamos hoje de alguém ser temente a Deus, nós estamos falando de alguém crente. Mas a expressão temente a Deus em Atos não se refere a alguém crente, a um cristão, a alguém que reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas a um gentio que era simpatizante do judaísmo, mas que, no entanto, não havia adotado a religião. Vamos pensar no seguinte: o prosélito é aquele gentio que se circuncidou e assumiu todo o sei lá o que, né? A roupa, o compromisso, toda a ideia, né, da religião. Já o temente a Deus era alguém que gostava da moral judaica, da lei, gostava do culto, mas não assumiu um compromisso formal, né? Não se circuncidou, não assumiu o compromisso que o prosélito assumiu. Aqui nós temos esses 3 grupos reunidos. Eles vieram para celebrar a festa do Pentecostes, que tinha esse nome porque ocorria exatamente 50 dias após a celebração da Páscoa. O que se celebrava na festa de Pentecostes? 2 coisas eram lembradas: o fim da colheita. Então eles agradeciam a Deus por terem tido uma boa colheita, e o fato de Deus ter entregue através de Moisés a lei. Isso porque 50 dias após a saída do Egito, 50 dias após eles celebrarem pela primeira vez a Páscoa, Deus aparece no monte fumegante para o povo, para Moisés, e entrega a Moisés a descrição do tabernáculo, que é o momento que marca Deus vindo habitar no meio do seu povo, e as tábuas da lei, elas são entregues neste momento. O texto do Antigo Testamento, ele mostrava como essa festa deveria ser celebrada, lá em Levítico capítulo 23, versículos 15 a 22, Então eles faziam ofertas de cereais pela manhã e à tarde, de cada um dos dias da festa, em gratidão a Deus pela colheita. Eles faziam ofertas de animais, 7 cordeiros, 1 novilho, 2 carneiros. Eles consagravam a Deus pães, diferente da Páscoa, que era o pão asmo. Na festa de Pentecostes, o pão tinha fermento. Um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros como oferta pacífica.
Essa era, portanto, uma festa que tinha cerimônias religiosas, mas também tinha celebração, com comida, bebida e música. Um memorial que fez inicialmente com que o povo anualmente se lembrasse que Deus deu a lei, que Deus os estava sustentando. Um memorial que, com o passar do tempo, as gerações foram ensinando às gerações futuras sobre o que Deus tinha feito na vida do seu povo, suprindo-os de todas as suas necessidades, particularmente dando a eles a lei do Senhor. Bom, é essa festa que está sendo celebrada aqui. Atos vai falar de novo dessa festa quando Paulo já está no final do seu ministério e ele diz que ele sai de Éfeso, né, para ir o seu plano é passar por Jerusalém, entregar as ofertas e ir para Roma. Mas a gente sabe que ele acabou sendo preso em Jerusalém, foi para Roma, mas foi para Roma preso. E Paulo, ele declara, né, Lucas registra que Paulo está indo na sua viagem com o objetivo de chegar em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. É nessa festa, como vimos aqui, que nós temos a vinda do Espírito Santo fazendo o quê? O Espírito Santo, eu quero entender que a gente pode dizer que Pentecostes em Atos 2 é uma dobradiça, que liga o povo de Israel à igreja cristã. Liga o passado do povo de Deus ao futuro do povo de Deus. É um marco, e a gente deve ver isso mais à frente, é um marco que aponta para o fato de que o juízo e a bênção de Deus estão vindo. Juízo sobre o povo de Deus incrédulo, judeus que não creram, e bênção sobre judeus e pessoas de todos os povos que creram. Então, esse episódio, ele é um marco de um momento em que Deus traz o anúncio do juízo e, ao mesmo tempo, traz o anúncio de bênção. É um momento em que Deus conecta o passado do seu povo com o futuro do seu povo. E ele faz isso com as línguas, como que uma Babel ao inverso. Quando o povo quis construir aquela torre e mostrar a sua grandiosidade e chegar até o céu, e Deus veio e confundiu as línguas, em Atos 2 nós temos o inverso disso. Nós temos pessoas de diversos povos que estão ouvindo pessoas que não são da sua região, não deveriam conhecer a sua língua materna, mas eles estão ouvindo essas pessoas trazendo aqui o que Lucas diz de as maravilhas, né? Ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. A maldição de Babel está sendo revertida em Atos capítulo 2. Bom, então a primeira coisa que eu disse é que o texto liga a história do povo de Deus com a atualidade do povo de Deus. A gente sabe que a igreja é a expansão do Israel de Deus. Os fariseus ficaram doidos com Jesus uma vez, quando Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. E com isso, Jesus não estava dizendo que eles não eram filhos étnicos de Abraão. Está dizendo que eles não eram filhos da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, quando no capítulo 4, verso 11, ele diz que Abraão recebeu a circuncisão, ele diz: como sinal e selo da justiça, para ser pai dos que creem. A promessa que Deus fez a Abraão de ser pai de uma grande nação era muito mais do que ser pai de uma grande nação étnica, o que Abraão foi.
Abraão é pai dos judeus, Abraão é pai dos árabes. Quer dizer, quando você lê lá o livro de Gênesis e vê depois com Quetura os filhos que Abraão teve, dizer, vários reinos foram formados a partir de Abraão. Então, de fato, mesmo tantos milênios depois da vida de Abraão, nós ainda continuamos identificando a sua linhagem étnica. Mas o pacto que Deus fez com Abraão era mais do que étnico, era espiritual. De modo que Abraão, ele seria pai de uma grande nação, sim, mas de uma grande nação espiritual. De modo que Pentecostes está ligado à história de Israel. Se nós voltássemos no capítulo 1 de Atos, e no versículo de número 8, aquele texto bastante conhecido, que é Jesus dizendo que eles receberiam poder ao vir sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Claramente essa promessa é tirada do pacto abraâmico. Porque Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, Abraão está sendo chamado naquele momento, quando a gente olha para aquilo que nós poderíamos chamar de teologia de missões, nós podemos olhar e vermos ao longo da Bíblia 3 agentes missionários. O primeiro é o próprio Deus. Quando Adão e Eva pecam, quem os confronta é Deus. Nos dias de Noé, quem confronta o povo é Deus. Caim, antes disso, matou seu irmão, Deus o confronta. A Torre de Babel acontece, Deus vem e confronta. Mas a partir de Abraão, Deus estabelece um agente humano do reino. A partir de Abraão, a nação que viria dele, os povos que viriam dele, deveriam ser agentes do reino, deveriam ser sacerdotes. Quer dizer, seria ali composto um reino de sacerdotes, de mediadores das verdades, das boas novas do Evangelho a todas as nações. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por amor dos gentios, Deus rejeitou os judeus, porque essa nação falhou nesse papel de ser sacerdote. E aí então, a partir de Atos 2, nós temos um outro agente, que é a igreja. E Paulo diz para a igreja não incorrer no mesmo, em Romanos ele diz, não incorram no mesmo erro dos judeus, porque eles, ramos naturais, foram cortados, e vocês, ramos não naturais, enxertados na oliveira. Mas se vocês se comportarem como eles, bom, quem não teve problemas em podar o ramo natural, não vai ter problema nenhum em podar o ramo enxertado. O Novo Testamento, portanto, explica que a igreja compõe os reais descendentes de Abraão. Quando Deus fez um pacto com... E há uma série de sinais comuns aqui. Quando Deus fez um pacto com Abraão, ele mandou pegar um animal, partir no meio. O animal foi colocado lá, e então Deus, como uma tocha de fogo, passa pelo meio destes animais, firmando a aliança. As alianças naqueles dias, aliás, a palavra original, que é traduzida por pacto, ela significa literalmente cortar o meio. E por que isso significava pacto? Porque hoje a gente faz um pacto assinando contrato. Antigamente apertava a mão, já valia, né? Hoje nem assinando contrato está valendo muita coisa. Mas vamos dizer lá, né, apertou a mão lá, o acordo está firmado. E naqueles dias eles matavam um animal, colocava lá uma metade de cada lado, e os dois passavam por aquele corredor, firmando o seu pacto. Vejam, só Deus passa, só aquela tocha passa, porque é um pacto unilateral. É Deus firmando um pacto com Abraão, onde Deus é quem faz as promessas, Deus é quem cumpre as condições. Abraão é um beneficiário, Abraão e os seus descendentes são um beneficiário. Mas o que tem aí? Uma manifestação de fogo. Anos mais tarde, quando Deus vai chamar Moisés, ele chama através de uma sarça ardente, é fogo. Quando Deus guia o povo pelo deserto, de noite é por uma coluna de fogo.
E quando Deus vai dar a planta do tabernáculo e as tábuas da lei, o povo está lá olhando, e Deus chamou Moisés e falou assim, ó, diz para ninguém do povo, nenhum animal tocar no monte. Chega lá perto, mas não vai tocar no monte. Arão e 70 anciãos vão subir até o meio do monte. Só você sobe até o cume do monte. E o texto diz que o povo olhava para o cume do monte e havia fogo consumidor. A tal ponto que o povo diz assim, ó, Moisés, fala para Deus não falar mais com a gente não. Ele fala com você, você vem e fala com a gente. Esse negócio de Deus falar não está dando certo. É um fogo que consome. Mas Moisés, como mediador, entra no meio desse fogo. Ou seja, 50 dias após a saída do povo do Egito, Deus se manifestou no monte em forma de fogo. 50 dias após a Páscoa, Deus se manifestou ao povo dando leis e fazendo de Israel uma nação que ele chama ali de nação de sacerdotes, ou seja, de mediadores, de intermediários entre Deus e as demais nações. Eles receberam ali a tarefa de levar as boas novas a todas as nações ao redor. Influenciar estas nações ao invés de ser influenciado por elas, que é o que infelizmente nós sabemos que aconteceu. E Pedro depois, quando vai falar da igreja, ele diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Aquilo que era para Israel ser, a igreja é um reino de sacerdotes, de mediadores. A festa de Pentecostes, então, apontava para aquilo que Deus havia feito no meio do povo. Lá no fim, quando Pedro termina o seu sermão, e aí o texto diz, e compungiu-se-lhes o coração, né? Literalmente quer dizer, o coração deles foi vazado, né? Furou. A pregação de Pedro furou o coração deles, e aí eles vão até Pedro e dizem assim, o que a gente faz agora? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós credes, e ele diz, porque a promessa é para vós e para vossos filhos. Quando um judeu ouvia a expressão, a promessa, era o pacto abraâmico que ele se remetia. E quando Pedro ainda diz, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, eu serei o seu Deus e o Deus da sua posteridade, fala alto nos ouvidos de quem está ali ouvindo a exposição de Pedro. Ou seja, a ligação de Pentecostes com o pacto feito por Deus com Abraão, um pacto de fogo, vem como memorial a eles todos neste momento. De modo que esse reino de sacerdotes recebe a tarefa de levar as boas novas a todas as nações. 50 dias após a celebração da Páscoa, os discípulos estão reunidos em oração. E há uma coisa muito interessante que eu quero destacar aqui. Como é que as coisas aconteceram neste momento, né? O Deus que se manifestou a Abraão, a Moisés, ao povo em forma de fogo, agora novamente se apresenta desta forma. O texto diz o seguinte, eles estão lá reunidos, aí o verso 2 diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Uma coisa que eu quero destacar aqui, de importante, é que eles não provocaram o que aconteceu. Hoje em dia, às vezes, a gente vê falando de pessoas buscando. Então, há reuniões de oração para que coisas aconteçam. Olha, o texto primeiro diz o quê? De repente. Isso quer dizer, ninguém estava esperando. Veio de uma hora para outra. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não diz que veio vento. Veio um som como de. Quem estava dentro da casa e quem estava fora da casa, ouviu um som como de vento forte, mas não viu o vento. Era um som que, portanto, chamava a atenção. Esse pessoal estava reunido numa casa, muito provavelmente no primeiro andar de uma casa,
Deveria ser próximo do templo, que é onde a massa das pessoas estavam, porque elas se dirigiram para lá, de modo que Pedro teve a oportunidade de falar-lhes. Aí o texto diz que elas encheu a casa quando elas estavam sentadas. Por que isso é importante? Porque judeu não orava sentado. Judeu orava de joelho ou em pé. Então isso não aconteceu enquanto eles oravam. Isso poderia ter acontecido enquanto eles comiam. O cenáculo, aliás, era o lugar de refeição. Eles poderiam estar assentados comendo, assentados conversando, quem sabe sobre a promessa que Jesus fez, né? Jesus disse: vocês fiquem aí em Jerusalém, que virá, não disse quando. Agora a gente sabe que demorou uns 10 dias para isso acontecer, mas eles não sabiam quando é que ia acontecer. Quem sabe estavam ali sentados conversando: gente, será que vai demorar muito ainda? Já vem? Como que vai ser? De que jeito esse negócio vai acontecer? Como é que a gente vai saber se o Espírito Santo veio mesmo ou não veio? Qual que é o sinal que vai marcar isso? Quer dizer, o ponto é que eles não estavam ali orando, buscando algo. Veio na hora que Deus quis que viesse, nas circunstâncias em que Ele quis que viesse. E aí o verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todo o controle aí é de Deus, é do jeito de Deus, na hora de Deus, com os propósitos que Deus tem. Aqui está a igreja reunida, cerca de 120 pessoas aproximadamente, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o reino de sacerdotes, pessoas que estão ali para falar a outras pessoas de línguas diferentes e que vão ser alcançadas pela salvação. É interessante notarmos que nas manifestações do Antigo Testamento sempre houve um mediador. Cada um daqueles sinais de fogo que eu disse tinha um mediador. Aqui não tem. E por que não tem um mediador? Porque o mediador que passou pelo batismo de fogo já o fez na cruz. Cristo já tinha feito a obra que precisava ser feita, por isso não precisa de um mediador humano. Lucas 12 diz que Jesus passou por esse batismo de fogo. Esse mediador, ele foi consumido na cruz, de modo que agora o fogo vem, mas aquele fogo que assustou Moisés, aquele fogo que assustou o povo porque estava queimando no alto do monte, não assusta as pessoas. Os 120 que estavam lá, quando desce lá como fogo e pousa sobre eles, eles não saem correndo. As pessoas que estão ali não saem correndo, porque este fogo não assusta mais. E por que ele não assusta mais? Porque o sangue de Cristo protege aqueles que estão nele. O que nós temos aqui é a visualização clara de que não há mais o que temer. O nosso temor para com Deus é de respeito, é de reverência, não de medo. Porque o fogo consumidor não é consumidor para os filhos de Deus. Esse fogo agora é um fogo de poder. Em Pentecostes, Deus mostra que seu fogo não ameaça, porque Cristo já experimentou a ira do Pai em lugar dos crentes. Pentecostes nos mostra que quando a glória de Deus vem, não há mais o que temer, porque agora nós fomos feitos casa de Deus. O tabernáculo, o templo, eles apontavam para a encarnação de Jesus. Se você ler lá no final de Êxodo, quando o tabernáculo é erguido, o texto diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar que nem Moisés podia entrar. João depois, no capítulo 1, quando vai falar de Jesus, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória. A glória que se manifestou lá no tabernáculo, agora se manifesta de maneira real, plena em Jesus, o Emanuel,
o Deus conosco, aquele que se fez carne, habitou entre nós, fazendo de nós habitação de Deus. Assim, a primeira coisa, eu não sei que hora comecei, tá? Sinto muito. Então, a primeira coisa, vão ser só duas, para não. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que no Pentecostes a bondade de Deus se manifesta em nos libertar. Em Pentecostes, a bondade de Deus é celebrada. Nós somos reconhecidos como povo santo, comissionados para alcançar as nações. Em Pentecostes, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para viver e cumprir com a ordenança do Senhor para com a nossa vida, para a glória dele. Bom, se por um lado Pentecostes aponta para o passado, liga o passado, Pentecostes direciona a igreja para o futuro. Quando lemos a criação do homem, aliás, quando a gente lê Gênesis 1, verso 2, ele diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A ideia de Espírito de Deus pairando sobre a face das águas é como uma ave no ninho, chocando. Então, a ideia do texto é que o Espírito Santo, a terra é sem forma e vazia, né? É ainda inabitável nos primeiros passos da criação, e o Espírito Santo de Deus vem para chocar, para produzir ali vida, para trazer a criação à condição de habitação. Quando Deus cria o homem, faz do barro, mas para ele ser alma vivente, Deus sopra nele fôlego de vida. Quando Nicodemos está conversando com Jesus, Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, nós temos no Evangelho uma ligação ou uma conexão entre a criação e a recriação. Deus criou todas as coisas, olhou e disse: é tudo muito bom. O pecado veio, trouxe maldição sobre esta criação, mas o Senhor vem desde então, desde Gênesis 3,15, quando ele promete que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus vem recriando no poder do seu Espírito. O homem natural tem vida física, mas ele é um morto-vivo, um zumbi. Ele anda, ele planeja, ele vive, ele acha que tem rumo na sua vida, ele está buscando satisfação que nunca acha, nunca encontra, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. É quando o Espírito vem e dá vida, é que então alguém pode se dizer vivo de fato. Ele existia. Esses dias aí a Débora perguntando, porque lá em casa a gente fez um cronograma, né, como o Vitor começou, 2 dias depois eu, 2 dias depois a Débora, então a gente ficou olhando um para o outro para ver, quando o Vitinho ficar bom, quem sabe daqui 2 dias eu fico, né? Não funcionou muito, mas o plano era esse. E aí então chegou uma hora que eu acordei de manhã, a Débora falou assim: você está vivo? Eu falei: olha, eu não sei se eu posso usar essa palavra, eu estou existindo, mas eu não sei se eu posso dizer que estou vivo, pela falta de energia física. Quer dizer, um homem natural, ele pode ter muita energia física, mas ele está existindo. Não é vida de fato, porque verdadeira vida só em Cristo Jesus. Verdadeira vida só o Espírito Santo pode dar. E o Pentecostes mostra quando o Espírito veio habitar de maneira plena na vida da igreja. É claro que o Espírito já agia, mas há algo de significativo, há um marco. Quando a gente olha para o plano da salvação, quer dizer, como é que as coisas aconteceram ali naqueles últimos dias? Primeira coisa, encarnação. Cristo se fez carne. Segunda coisa, Cristo
morreu. Terceira coisa, Cristo ressuscitou. Quarta coisa, Cristo ascendeu aos céus. Quinta coisa, o Espírito Santo é derramado. Aqui você tem o plano completo. Todos os atos que precisavam acontecer, aconteceram. Quantas vezes cada um? Jesus encarnou uma vez, ele morreu uma vez, ele ressuscitou uma vez, ele subiu uma vez e o Espírito Santo veio uma vez. Eu já vou falar um pouquinho mais, porque alguém já pode, sim, eu estou imaginando alguém pensando assim, mas depois de Atos 2, o Espírito Santo veio entre os samaritanos, depois ele veio na casa de Cornélio e depois ele veio entre os discípulos de João Batista. Mas é tudo reflexo do um. O reverendo Augustus, quando ele fala desses episódios, ele diz o seguinte: é como quando você vai na água e solta uma pedra. Então a pedra bate na água e faz um círculo, e a partir desse faz outro, e outro, e outro. Mas tudo veio do primeiro, não são outras. O Espírito Santo vem em Atos 2, marcando que uma nova era foi inaugurada para os judeus. Mas aí o Espírito Santo, a mesma coisa acontece com os samaritanos. Por quê? Porque judeu, não é que ele não gostava de samaritano, odiava. Judeu não ia pregar para samaritano nunca, porque samaritano tinha que ir para o inferno mesmo. Samaritano era cachorro vira-lata. Samaritano era aquele judeu que misturou com tudo quanto é coisa e virou aquele povo lá. Se o que aconteceu ali não acontecesse entre os samaritanos, eles não iam ser reconhecidos. Se não acontecesse entre os gentios, também não ia. Mesmo Atos 1:8 dizendo que eles iam ser testemunhos em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra, estava todo mundo paradinho em Jerusalém. Ninguém saía dali. Se não acontece a perseguição, eles não vão para lugar nenhum, é só para judeu. E quando Pedro vai e batiza Cornélio, quando ele volta, o povo diz assim: chega aqui, Pedro. Conversa é essa de batizar gentil, você está louco? Gentil tem que ir para o inferno, gentil não é povo de Deus. Qual é o argumento de Pedro? Como é que eu poderia negar o batismo a quem recebeu o mesmo Espírito? Como é que ele sabia que recebeu o mesmo Espírito? Porque aconteceu a mesma coisa. E os discípulos de João? Idem, eles não sabiam quem era Jesus, não sabiam quem era o Espírito Santo, não sabiam quem era nada. Estavam em oposição aos discípulos de Cristo. E por isso, ao vir o Espírito Santo sobre eles, então a igreja também reconhece que o mesmo Espírito está entre eles. A partir daí, não tem mais. A igreja está coberta. Os povos estão cobertos. O ministério do Espírito Santo é um ministério que a gente pode dizer que é de holofote. Porque, por exemplo, uma tela como aquela, ficou bom, né? Ela chama para você olhar para ela. Mas se você coloca aqui a placa e põe holofotes, não é para o holofote que você olha. É para a placa que ele é. Porque se você olhar para o holofote, você não vê nada. O Espírito Santo, ele não chama atenção para ele. O ministério dele é de holofote. É de apontar para Jesus. É de apontar para a sua obra. É de levar a igreja a entender qual é o seu papel. Assim como nenhum dos outros eventos, como encarnação e etc., se repetiu, esse também não. A vinda do Espírito Santo é uma. Agora, por que foi através de línguas? Duas questões a gente precisa considerar. A primeira é: que língua é essa? E eu penso que o texto deixa claro. O verso 4 diz que eles falavam em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Enquanto eles estão falando, as pessoas estão atônitas, verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Quando você junta o fato de que o Espírito Santo concedeu a cada um que falasse em outra língua, com o texto que diz que as pessoas da outra língua ouviam na sua língua, claramente é um idioma. Não eram palavras sem sentido. Eles falaram uma língua que eles não conheciam. E as pessoas entenderam o que eles estavam falando. E estão surpresas com o fato de que estão ouvindo na sua própria língua. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. O que aconteceu aqui em Atos 2 são idiomas. É Pedro, por exemplo, falando em latim, e os romanos entendendo o que ele estava falando sem que ele conhecesse a língua. É Bartolomeu falando, sabe Deus em que língua aqui, desse povo aqui? Né? Por exemplo, a língua dos curdos do Egito, que estão marcados aqui. Então, é Bartolomeu falando em curdo, sem que ele nunca tivesse estudado esse idioma, e os caras do Egito estão lá falando assim, como é que esse cara está falando? E a gente entende o que ele fala. Você imagine, vem um coreano aqui, e dependendo do coreano, ele pode morar 40 anos no Brasil, que não sabe falar português. Então, ele chega aqui, e ele começa a pregar, ele não sabe falar português, e você não sabe falar coreano, eu acho. Né? E você entende. Kamsahamnida é a única coisa que eu sei falar, obrigado, e kimchi, que é uma comida que eu gosto. O resto, deixa para lá. Aceiô é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, qualquer coisa diferente disso que ele falasse, mas ele está pregando aqui, a gente está entendendo. E aí você diz, como é que esse coreano está falando e eu estou entendendo o que ele está falando? Foi isso que aconteceu nesse dia. Agora, esse é o quê? Por quê? Nós encontramos na Bíblia 3 razões para ter sido do jeito que foi. A primeira eu já falei, é a Babel reversa. É Deus dizendo, olha, aquela maldição que eu trouxe, confundindo as línguas, nós estamos agora reunindo esse povo de novo. É um momento de colheita. A festa dos tabernáculos era a celebração da colheita. E a igreja de Cristo, ela está reunida aqui para, no poder do Espírito Santo, começar a sua colheita. Colheita de gente de todas as nações, de todos os povos. Eu e você somos fruto da colheita que começou nesse dia aqui. Porque é nesse dia em que ela é aberta para todos os povos que o Evangelho é aberto para nós. Eu acho que eu não sou judeu, eu não conheço nenhum descendente meu que seja. De repente vai saber, né? Mas se for, está um negócio tão longe que eu já estou mais para samaritano do que para judeu. Então não vou contar muito com esse negócio. O Evangelho me alcançou porque ele foi aberto a todas as nações. E essa é a segunda causa. A primeira é a Babel reversa. A segunda causa é a universalidade do Evangelho da igreja. Muitos povos, muitas culturas, muitas línguas, mas a mesma igreja. Deus tem me dado a oportunidade, né, de visitar tanto nossa igreja, igrejas nossas, quanto igrejas irmãs, numa porção de lugar. E é muito interessante você ver que você chega num lugar onde você não conhece ninguém, ninguém te conhece, ouviu falar, alguém indicou, falaram assim, eu preciso de alguém para pregar, chama esse cara aqui. E aí os caras mandam lá um e-mail e
agenda de gente assim que nem eu está sempre aberta, né? Não é esse povo que abre a agenda para 5 anos, né? A minha agenda é mais ou menos o seguinte: ligou ontem, quase que dá para pregar hoje já. Então a agenda está sempre aberta, a gente vai. E aí você chega lá, eles não te conhecem, você não conhece ninguém, mas parece que você está em casa. Você se sente à vontade, eles te recebem à vontade. Isso pode ser em outro país. Eu estive em Angola, onde a gente não tem a barreira da língua. E você vai na igreja, você encontra as pessoas te recebem, conversam, você adora junto, e você está cantando lá com eles, a mesma coisa que a gente canta aqui. Você está ouvindo a exposição da Escritura, você tem o culto, e apesar da gente ser de lugar tão diferente, de cultura diferente, com costumes diferentes, é um povo só. Até nos lugares onde eu cheguei, que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando, e eles muito menos o que eu estava falando, mas a gente participava do culto junto, cantava a mesma música. Eu não sabia o que eles estavam cantando, eles não sabiam o que eu estava cantando, a música era a mesma, está tudo certo. Juntos se adora a Deus, porque é uma só igreja. E a terceira razão, Babel reverso, universalidade do Evangelho, a terceira razão é que Paulo, quando em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 20 ao 25, quando ele está falando do dom de línguas, ele cita um fato que está presente em Deuteronômio 28, em Jeremias 5 e em Isaías 28, versos 1 e 12. O que ele diz? Ele diz que a língua é sinal de juízo e de bênção. A língua é sinal de juízo, porque Deus prometeu em Deuteronômio 28, que se o povo se entregasse a outros deuses, ele diz: eu vou trazer um povo com uma língua que vocês não conhecem, e ele vai exercer juízo contra vocês. Ele repete isso é um alerta em Deuteronômio 28. Em Jeremias e Isaías não é um alerta mais, é um aviso. Em Deuteronômio 28, ele está dizendo: vocês vão entrar na terra, então mantenham-se fiéis à aliança, porque se vocês não se mantiverem fiéis, eu vou levantar um povo de uma língua que vocês não conhecem e vou trazer juízo contra vocês. Em Isaías e Jeremias, Deus já está avisando, falou: eu vou trazer. Vocês foram alertados, exortados, mas continuaram no pecado, continuaram na idolatria, quebraram a aliança, então virá. Primeiro vieram os assírios contra o reino do norte, depois os babilônicos contra o reino do sul, que falavam uma língua que eles não conheciam. Aprenderam depois, no cativeiro, o aramaico, que se tornou até a língua falada nos dias de Jesus, mas até então eles não conheciam essa língua. 40 anos depois de Pentecostes, o Império Romano invade Jerusalém, 500 mil de judeus são mortos. O templo é completamente destruído. O juízo de Deus veio contra o povo incrédulo, através de uma língua que eles não conheciam. Essa língua que é bênção para os crentes, porque atesta a abertura do Evangelho para todos os povos, é a mesma língua que serve de juízo para o povo rebelde de Israel, que não reconheceu em Cristo o mediador. Eu quero concluir. Eu disse para o Ian que meu próximo compromisso é amanhã às 9 da manhã, mas eu vou me antecipar um pouquinho, porque ele disse que o compromisso de vocês também é, né? Então a gente estava na mesma vibe aí. Mas por causa da dengue eu vou me poupar um pouquinho mais. Pentecostes só teve um, como todos os demais atos salvadores.
Jesus encarnou uma vez, morreu uma vez, subiu uma vez, ressuscitou uma vez, subiu uma vez e o Espírito Santo veio uma vez. A manifestação continua, o poder continua, a colheita continua. Há anos atrás, quando o reverendo Wilson subiu aqui pela primeira vez para tomar posse como pastor dessa igreja, ele fez isso quantas vezes? Uma vez. Depois disso ele subiu aqui centenas de vezes, até para tomar posse de novo. Mas a primeira foi uma vez, não repetiu. O Espírito Santo foi dado uma vez. O poder do Espírito Santo está sobre a igreja. E ele opera como quer, quando quer, onde quer. Nós somos instrumentos submissos para a ação dele, através de nós, para que outros venham a conhecer o evangelho que um dia transformou a nossa vida. O Pentecostes mostra a continuidade do povo de Deus. Não tinha um povo no Antigo Testamento e agora não deu certo o plano A, então Deus agora abre um apêndice e um parênteses e agora nós temos um plano B, que é a igreja. Nós temos um povo só. As promessas de Deus de salvação que começaram lá em Gênesis 3, elas vão até a consumação, até Apocalipse, até o dia em que Deus diz que em Cristo Jesus nós vamos ter acesso à árvore da vida, onde toda lágrima vai ser enxuta, onde haverá novo céu e nova terra, aquela natureza que Paulo em Romanos disse que geme, aguardando o dia da sua redenção. Neste dia a redenção acontece, e toda a criação é redimida, através de um único povo, que tem um único Deus, um único mediador, e que opera através de um único Espírito. O Pentecostes aponta para o início da grande colheita. Gente de todas as nações. Nós vemos africanos, australianos, japoneses, coreanos, árabes, norte-americanos, gente de todo lugar. Eu estava ouvindo uma palestra esses dias e o pastor estava dizendo que ele foi participar de um congresso com vários crentes de diversos lugares, e ele ficou lá num quarto com um irmão que era de um país lá, que ele falou o nome, eu não lembro mais o nome também. E ele falou assim, ele falou, de onde você é? Eu sou do Brasil, e você? Eu sou lá, falou o nome do lugar lá. E aí ele falou assim, o senhor sabe onde é? Ele, sim, sei. E ele falou, depois que ele foi tomar banho, eu fui lá pesquisar na internet onde é que era o lugar. Ele falou, é uma ilhazinha, no meio do nada, deve ter umas meia dúzia de gente nessa ilhazinha. E ele falou, e tem uma igreja lá. Um lugar que eu nem sabia que existia no mundo. Tem uma igreja lá. Tem gente que quando a gente chegar lá, no meio daquela multidão inumerável, há uma só voz adorando ao Senhor, esse povo de lugar que a gente que nem sabe que existe, vai estar adorando junto conosco. Que dia glorioso vai ser esse? Nós estamos na colheita. A igreja foi chamada para essa grande colheita, para testemunhar de Cristo Jesus e descobrir os seus eleitos. O Pentecostes trouxe poder a todo crente em Cristo Jesus, para que nós fôssemos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim eu gostaria de dizer, que o verdadeiro sentido de Pentecostes é tudo que Deus prometeu
ao seu povo no Antigo Testamento, Ele cumpriu no Novo, e Ele está cumprindo em nós hoje. E aqui nós estamos, no poder do Espírito Santo, para ser instrumento nas mãos dEle, para que Ele faça conosco o que quer, como quer, onde quer, e sempre para a glória do seu nome. Vamos orar. Ó Senhor, como Tu és misericordioso. Quando nós lemos na Tua palavra a história do Teu povo, e quando olhamos para a nossa própria história, nós vemos quantos motivos nós demos para que o Senhor desistisse de nós. Quantos motivos nós demos para que os Teus planos de salvação não fossem executados. Mas o Senhor, na Tua infinita graça, na Tua misericórdia, fiel ao Teu próprio nome, vens levando a cabo Teu plano salvador. E é por causa dessa maravilhosa graça que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Ó Senhor eterno, dá-nos um coração sempre grato pela salvação em Cristo Jesus. Uma gratidão que se manifeste em louvor e adoração. Uma gratidão que se manifeste em uma luta contra o pecado, contra a nossa natureza maligna. Uma gratidão que se manifeste no anúncio das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a todos aqueles que ainda não o conhecem. Assim, dá-nos a graça, Senhor, de participarmos da Tua grande colheita. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente.